no finalzinho, eu tô terminando a monografia... De que área? De Direito. Então, que legal! Você é um advogado. Talvez, quem sabe, né? Então, estou terminando agora, tem mais a monografia que eu tenho que terminar, concluir, depois, enfim, vou ver se a OAB já passei na prova, então falta só ver se eu vou advogar, ou se eu vou prestar concurso, se eu vou, não sei o que eu vou fazer. Eu acho que é nesse sentido, assim, o que a gente tem alguns conhecimentos que a gente gostaria de, se vocês quiserem, né? Queremos, com certeza. Por exemplo, de várias, a gente tem horta em casa, a gente tem alguma, e a gente gosta, mais do que só ter, a gente gosta dessas, os temperos da nossa casa são retirados da horta, então vocês na hora. Uma coisa bem ecologia, bem ecológico, sustentabilidade. A gente tenta, né? Esse não é tudo, dia não é fácil, né? As manhãs disponíveis esse ano, o ano que vem não sabe. Eu tô lutando para que consiga algo melhor, né? Então eu tô. Não sei assim, a princípio sim, mas duas coisas que eu gostaria de propor. Uma essas, são duas coisas que eu gosto como hobby. Um é o xadrez, o outro. É a história, o outro é o xadrez, que eu já tenho participado de campeonatos desde. Você tem uma boa habilidade. Eu não sei se eu já jogo há muitos anos, né? Participei de campeonato, então. Ganhou o campeonato. As de escola, essas coisas, sim, todos, até campeonato, sim, uma vez eu acompanhei no Cefet um menino que ele ficava no centro de era um quadrado assim, sabe? E ele jogava com todo mundo, e ganhava de todo mundo. Ele passava só que ele não pensava, ele ficava já tem... clube de xadrez no Cefet, né? Eu já fui lá, é bem bacana, esse tem um trabalho bem desenvolvido lá. Eu só vi isso. Então, eu tenho formação como terapeuta e lá, assim, avaliando o que a pessoa tem, as necessidades da pessoa, a gente faz tratamento de limpeza de fígado, de vesícula, limpeza de intestino. São o cérebro límbico com o cérebro associativo aqui, interessante. Mas você joga bem xadrez? Eu acho complicado falar isso, né? Vamos dizer assim, eu tenho um rating de 1600. Normalmente a gente tem complemento do racional com o básico e o associativo com o límbico. Esse é o mais comum. Agora o límbico com o racional, esse menino deve ser terrivelmente violento em tudo que ele faz. Porque ele vai quedar todos à sua frente pela lógica. Ele vai dizer isso não é lógico, isso é assim, aí o mando tá com ele porque é límbico. Não sei se é bem assim, acho que o mando tá com ela. Não tá com ela. Ela tem o poder, você manda. E ela tem o poder, ela acaba pela paciência que ela tem, pela estabilidade que ela tem no cérebro básico, o cérebro básico sempre ganha. Porque daí ele se agita, como o neocórtex muda toda hora opinião, porque ainda mais com essa lógica dele, ele tá rastreando, é uma mente científica, ele tá o tempo inteiro procurando o que é melhor, o que é pior, o que tá certo, o que tá errado em tudo. Então, como isso é mutável, porque o certo e errado é mutável à medida que a gente vai evoluindo, né? Então, uma coisa parece certa hoje, mudei o ângulo, é outra, e a característica do neocórtex é essa mutabilidade. Então, se muda muito, e a estabilidade está nela, e sempre vai acontecer de acordo com a estabilidade. É o que é estável que se implanta de maneira mais definitiva. Então você traz coisas pontuais, você dá um comando para agora acontece, mas se for uma coisa de permanência, provavelmente ela que acaba decidindo. No final ela sempre vence, isso no é verdade. No final. Você fica frustrado com isso, Charles? Não fico frustrado. Não. Porque ela é inteligente, é uma pessoa boa. Os dois são pessoas boníssimas e inteligentíssimas, os dois. Casal muito lindos. Casal muito lindo e se completam muito bem. Eu só acredito que devido a essa complementariedade, que é normal, porque os cérebros eles se completam, as pessoas se casam porque na realidade o seu sistema neurológico não está completo. Então eles acabam achando parte do cérebro que lhe falta em alguém. E aí encaixa. Dá para entender isso? E isso é a principal. A gente chegou à conclusão que é um extremo e o outro. São muito diferentes, exatamente. O extremo e o outro. Agora, você já conheceu casais que não são assim? Já? Porque os iguais se repelem e os diferentes, os contrários se atraem. E se atraem porque se completam. E esse provavelmente é a maior sede de conflito entre vocês. Você fala muito e ela finge que não ouve. Mas ela só finge. Não é isso? Aí você pensa que manda, que está decidido, porque você decidiu sozinho. E ela lá dentro dela diz assim,
Vamos ver. Vamos ver. Ah, mas eu acho que isso é característica um pouco de mulher também, né? Mas... Não. São cérebros. Não. Cérebros, são cérebros. O estudo neurológico e a reflexo disso, a expressão disso na psique, tem sido o foco do meu estudo há anos. É encantador ver isso. Encantador. Agora, por trás desse neurológico existe alguma coisa, uma tendência construtiva ou destrutiva. Eu posso usar o mesmo sistema neurológico de uma maneira positiva ou negativa, para autodestruição ou destruição da comunidade. Isso é a escolha. Agora, a ferramenta que você tem, se é um martelo, meu amigo. Né? Alicate é um alicate. A gente tem que procurar assim, não ficar se queixando que o meu martelo não consegue tirar um parafuso. A gente tem que olhar para que serve o martelo e aplicar ele naquilo. Eu entendo bem isso, mesmo porque eu tenho TDAH, né? Desde... então vamos tratar isso. Então, eu entendo bem isso em relação a utilizar... Tem que se adaptar o tempo todo, Dá né? pra ver que você tem mesmo um TDAH muito, muito, muito brilhante. Daquele clássico. São crianças muito concentradas no que lhes interessa. Elas não são nem um pouco distraídas. Agora, existe o TDAH, realmente existe o distúrbio da atenção verdadeiro, que é uma criança que ela tem uma espécie de fuga. E ela não consegue se concentrar em coisas do mundo físico. Eu não sei onde estão. Que não é o seu caso. Você está sempre em algum lugar muito concentrado, decidindo coisas, sempre na frente. O neocórtex, ele trabalha para o futuro. Então você está sempre na ansiedade do que tem que acontecer ou que não deve acontecer. E como você tem junto o límbico, isso deve ter um impulso muito grande dentro de você. E isso traz essa agitação que você percebe. Mas isso é excesso de concentração. Eu sinto assim... na realidade, para coisas que eu gosto, eu acho que eu tenho até uma concentração fora do comum. Eu consigo absorver tudo que tem. Mas para a maioria das coisas eu não tenho uma concentração razoável. Porque não te interessa. Concentração você tem um mediana foco para baixo, assim, né? Então, assim, Charles, nós não vemos com esse olhar que você traz. Nós gostamos de olhar o cérebro que está em funcionamento. Você tem o neocórtex muito ativo, você é um gênio da lógica. Você já chega dizendo, eu quero vir e fazer. Você tem um cérebro límbico muito ativo. Né? Equivalente na linguagem dela para ela entender. Isso. Então você tem um cérebro límbico que faz você movimentar forças. Isso é muito desenvolvido em você. Deu para entender? Sim. Você tem essas duas ferramentas e você tem muita habilidade, você manuseia muito bem essas duas. Assim que a gente pode ver. Te falta o intuitivo, que daí ela te completa. Falta a questão porque o cérebro racional é cruel muitas vezes. Robô, corta a mão. Não é lógico? Dependendo da situação. É lógico. Aí depois é que você vai de repente analisar as consequências lá pelo cérebro associativo, que ele diz, nós precisamos das pessoas, nós precisamos dos vínculos, entendeu? Então talvez seria o caso de baixar as armas. Mas que armas? Que armas precisam ser baixadas? Aquela, olha a perna dela pra lá. E você, a despeito de dizer que tá com a perna pra lá, você se volta pra cá e a tua cadeira você virou. Assim, porque nós estamos conversando que tava com a cadeira, né? Eu virei. Então essa guerra... É sempre assim. Essa guerra... Agora... Não entendi a do pé. Assim, é aquela questão de, mano, a gente tá passeando num lugar e não dá a mão, ou não põe o braço em cima, ou não tá nem aí, anda na frente, essas coisas assim, isso é bem normal. E é isso que ela tá querendo dizer. E aí lá... Você sabe, Mas Charles, não tinha percebido isso? Oi? Não tinha. Agora, olha como ela mudou o lado da perna. Ela disse, agora vamos conversar. Se você começar a me ouvir, se eu puder falar, e você me ouvir, e para isso você vai ter que desenvolver seu cérebro associativo. Porque isso fala de associação de pessoas, não é lógico. Porque ela se sente assim, não é lógico. Você nem vai conseguir compreender, porque você faz tudo tão certo, tão na hora, até antes da hora. Você não faz coisas erradas. Você é uma pessoa super adequada. Eu diria, você é uma pessoa boníssima. E ela também. Eu acho que começa a entender no sentido de eu acho que não, na você não consegue entender. Olha, o pé dela está dizendo que ela está disposta a conversar com você, não com esse cérebro. Esse cérebro do xadrez não entra aqui nessa conversa. Nem o límbico.
Porque notou que eu peguei o poder? Aí vem essa sensação de tô no ar. Porque agora a gente está entrando no teu cérebro associativo. Nós estamos falando no desenvolvimento do seu cérebro associativo, intuitivo e espacial. É você olhar espacialmente, ela está dizendo para você que ela está disposta a conversar. Mas se você tiver condições de abrir seu cérebro associativo e entender que tudo precisa associar-se, as palavras, as letras se associam para formar palavras, as palavras se associam para formar as frases, as pessoas precisam estar associadas, as comunidades sobrevivem por associações. Deu para entender? E com tudo que me leva a escrever, ninguém nunca ia pensar que a luz faz curva. A luz, ela sofre ação da gravidade. Sabe por que Einstein descobriu isso? Porque ele tinha um bug no cérebro associativo. Só. Aí ele também tinha o racional lógico. Eu brigo muito com o meu cérebro racional externo, dizendo, mas não, quem fez tudo isso foi a Mileva, a mulher dele que era uma matemática. Mas ele também era um matemático, meu cérebro racional fala. Fora de mim. Porque eu também tenho muito forte o cérebro intuitivo. Mas eu reconheço, e eu sou engenheira, minha formação. Como o outro se sente quando eu falo, e no final eu estou convencido de que eu estou certo sempre. Entende o que eu estou dizendo? Aí, deixa eu falar. Não. Aí assim, olha, o que você está vendo? Eu aprendi com o tempo, não. O que você está vendo aqui? Fala você primeiro. Eu só falo, mas ele não escuta. Eu tô sem óculos. O que vocês estão vendo aqui? Mais assim, um pinheirinho. Pois ela nunca viu o seu pinheirinho, ela sempre vê a pedrinha no potezinho. Cada vez que vocês conversam, vocês estão olhando para os filhos de vocês e ela está olhando para o potezinho. Isso. Aí você está brigando com ela e está brigando porque o pinheirinho e ela está olhando a pedrinha. Eu concordo com isso, que é linguagem sinestésica. Embora eu tenha muito sentido para as histórias que conto, que eu sinta, as coisas que eu leio, eu sinto o vento, eu sinta caindo, eu sinto, né, inclusive nas histórias no límbico, que eu conto. tudo no límbico. Eu tenho todos os sentimentos de projetar para frente. Na emoção, eu concordo com isso. Em algum momento eu acabo sendo racional e ela acaba agindo por sentimento, né? Nesse sentido. Vamos separar o límbico do associativo? O límbico é a emoção pura. É aquela coisa das dunas, da música, a beleza, né? O cérebro límbico é isso. É sentimentos fortes, que pulsam. O cérebro associativo, ele é um pouquinho mais tranquilo, recolhido, porque ele quer associar. Ele vai pensar para falar. Ele vai observar se aquilo é o melhor para o relacionamento. É diferente da sensibilidade sinestésica. Não sei, Você acredita que aquilo é bom, um abraço, aí você abraça e quebra se precisar. Mas você tem aquela sensação forte, daquela emoção, naquele momento que o abraço vai trazer o outro junto. É límbico, é a ação. Entende a diferença? O cérebro associativo, ele foca a associação e ele pensa para fazer essa associação. Deu para entender a diferença? Nós diríamos que uma sensibilidade iria mais para uma coisa mais sutil, de perceber o outro. Embora o límbico também tenha, a inteligência de sensibilidade está alocada no cérebro límbico, como o outro se sente. Mas a gente vai conquistar essa associação pelo cérebro associativo. Que é bem isso que está doendo em você. Essa parte que está incomodando muito é o seu cérebro associativo, direito, que está começando a se movimentar. Você está tentando entrar aí e tentando pensar desse lado. E você está vendo que isso aí está enferrujado. E como que você... Como se fosse uma linguagem alienígena, né, marciana? Não tem coisa com coisa que eu tô falando, certo? Não, tem sim, claro que tem. Faz sentido? Parecem saltos. Faz sentido. Não, faz sentido. Eu consigo perceber, dentro dessa lógica, eu consigo perceber... Perceber dentro de uma lógica. Você notou que vocês Mas conseguem perceber dentro de uma lógica o quê? De uma lógica. Que de fato existe uma diferença. Ele está de pensando percepção. com o cérebro racional e tentando me enganar que ele está pensando com o cérebro associativo. Ele pensa dentro dessa lógica. Não é, que existe uma diferença de percepção em relação à realidade, né? Que a gente sente o mundo de forma diferente, né? Que seria uma coisa para você entender assim, se ela for molhar a toalha, por exemplo, eu vou secar o rosto na toalha, eu seco o rosto porque tem que secar o rosto. Isso é bem evidente. Isso. Ela seca e ela sente a toalha encostando, ela tem mais essa sensibilidade das coisas. Não, agora você falou do cérebro básico. Isso que ela põe é básico. É o prazer. Mais prático, né? Vamos conhecer os cérebros. A gente precisa desenvolver os que nos faltam. Vamos conhecer. Essa percepção da água e da toalha é tátil básico.
Isso ela tem. Bem O mais desenvolvido que o desfrute. meu. Nossa, O desfrute. bem mais. Parar e olhar para um lago, sem pensar em nada. O cérebro básico é o cérebro reptiliano, ele surgiu na época dos répteis. Imagina, o réptil sai, fica olhando para o sol, para a água, lagarteando. Ela desfruta a toalha, ela sabe o que é tomar um banho quente, essa sensação. Teu pensamento, o teu movimento está tão forte no cérebro racional e límbico que talvez a tua percepção sensória, por isso que às vezes acho que está frio, você nem percebe que não pôs casaco, está calor e não tira o casaco, a sensibilidade neurológica fica diminuída no cérebro básico. É só neurociência, mais nada do que a gente está falando. E a única ferramenta que você tem para me ouvir é o teu cérebro racional. Por isso que você diz, dentro dessa lógica, as pessoas têm diferença de percepção. E isso é lógico, então você ainda está no cérebro racional, usando a lógica. Então, pela lógica, é por isso que a gente briga. É pela lógica. Tudo lógico. Deu para entender? Sim. E para abrir esse outro cérebro, como a gente vai fazer? E como você vai abrir o teu límbico, começar a ser um pouquinho mais líder, começar a colocar mais limite nas pessoas quando precisa? Se posicionar, saber o que você gosta, o que você quer. Ah, mas eu acho que eu já consigo bastante, né? Eu acho que a gente melhorou muito em relação, porque a gente veio de... Na verdade, eu mundos nunca muito- calei a boca muito pro James. de mundos Não. muito diferentes. Por ser mulher, Então, né? por isso que a gente, né, tem uns Os atritos, atritos. porque eu nunca fechei, assim. Se todos se buscam como uma forma de complemento, todos devem ter esses atritos. E por que isso acontece? É na realidade com o foco do desenvolvimento do que nos falta. Se nós, a partir do momento, sempre trabalhei com casais assim, a partir de agora você vai olhar o que você admira no outro. Lista isso. Eu pedia quando eu fazia terapia de casais, olha, traz pra mim pra próxima sessão, hoje a gente não faz mais. 5 virtudes do seu companheiro, 5 coisas que você admira no seu companheiro que você gostaria de ter. Tá resolvido. Trabalhava muito também bons momentos. Registrem no papel e me tragam os melhores momentos que vocês tiveram lá no começo, na época do olhar nos olhos, na época que nós conhecíamos a alma do outro, não o cérebro. Terceiro. Tá na hora. Boa. Não existe, não teve tempo. Casais que têm curto tempo de entrelace tiveram muito intenso. Isso quer dizer que deve ter sido muito intenso. Na quantidade e qualidade. A qualidade deve ter sido muito intensa. Lembra? Tão intenso que passou para o estágio 2, que é a luta do poder. Primeiro é romantismo, o segundo é luta pelo poder. Queimou na minha etapa. A gente ainda tá no segundo, eu acho. É o final da vida, eu acho. Aí cada um começa a se responsabilizar por si, que é o que nós estamos fazendo agora. Né? Cada um tem que tomar consciência do que é, do que tem em desenvolvimento, e busca o seu desenvolvimento a partir de agora. Mas quem é meu mestre, meu professor? É aquele que está do seu lado, por isso está ali. Isso quer dizer que a partir de hoje, tudo que ela disser, ela tem razão, e tudo que ele disser, ele tem razão para você. O que ele está falando encaixa perfeito para você, e o que você está falando encaixa perfeito para ele. É dos dois lados. Ele tem uma praticidade, uma velocidade na solução das coisas, não é isso? Ele tem determinados raciocínios. As coisas acabam sendo um pouquinho, digamos assim, fica na camada do que deveria ser. Tá lindo e é nesse isso, sentido tá que eu não lindo. gosto. Eu gosto do que é profundo, do que Perfeito, é... tá quase Sócrates. Esse é o cérebro, a suposta filosofia, que é a maneira que o cérebro racional tenta entender e explicar o cérebro intuitivo. Que é um monte de uma verbalização enorme, que no final leem o que Sócrates diz e não sei se quem lê entende. E quem já tem o cérebro intuitivo aberto diz, mas para que ler? Pois é óbvio o que Sócrates está falando. Mas você pode continuar na tua defensiva. Agora, a minha hipótese é a seguinte. Ele tem um cérebro racional. Então, isso é filosofia, amigo. Isso tem faculdade. Filosofia é a forma do cérebro racional entender o sentido profundo da vida. O sentido profundo da vida você só vai capturar com o cérebro intuitivo aberto. Sem intuição você não pega. Não é lógico. Não é nada lógico. Nasce, cresce, se reproduz e morre. É lógico isso para você? Não, a vida em si não tem lógica. A gente consegue encontrar lógica em processos matemáticos e até criar predicados e conversar sobre isso. Mas se você quiser aprofundar nessa essência da qual você fala, vai precisar abrir o outro cérebro. Eu tenho a teoria, a minha hipótese é que o cérebro racional dele, e por que ele é muito poderoso. O Charles é um dos cérebros racionais mais poderosos que eu já encontrei.
Ele consegue abarcar todo o processo terapêutico, empacota, pinta com o nome que ele quer, entrega na mão da terapeuta. Não. E a terapeuta no final da sessão fica achando que pensa aquilo mesmo. Não, eu não busco manipular, não é isso. Não é manipulação, é capacidade pura, Charles. Não é. Porque eu falei a palavra manipulação, eu falei manipular. Não, mas é... Não, mas é que alguém já falou pra ele e isso ficou marcado. Eu acho que Isso, é um porque ele fala poder, bastante isso. é um poder que você tem. Não vamos entender de um lado negativo. E eu acho que é por isso que ele escolheu a advocacia. E eu digo Nossa! que ele é um ótimo defensor Águia de de águia, ideias. águia de águia. Você é capaz de Coisa. atacar um cliente e ele vai pra cadeia, depois você defende e você tira ele da cadeia. Não Sim. sei se... Sim, você é maravilhoso, Charles. Não. É maravilhoso. Eu não me vejo assim. Eu te vejo assim, acho que todos te veem assim. Todos querem a tua companhia com certeza absoluta. Agora, Todos querem mesmo. Todos querem. Absoluta certeza. Por quê? Porque é uma ferramenta de uma habilidade que você tem, Charles. Você não tem noção. Você é capaz de convencer, na minha opinião, qualquer pessoa de qualquer coisa. Não sei se... Não. Acho que é, não é? Eu acho que você é mais do que eu. Eu acho que a sua capacidade é muito maior Você que a minha. enroscou numa fada, Charles. Só isso. É que ela tem uma gente Eu acho que você... Tem uma varinha junto. Você não Eu acho que eu... E você é tão Se tivesse capaz. nessa escala, você seria mestre ou seria aprendiz. Ali, assim. Mas é olha, o melhor aprendiz que eu já achei aqui. Acho que a sua é Charles, maior. realidade. Você tem um cérebro racional. É impressionante a habilidade que ele tem de articular pensamento e o impulso que você tem no cérebro límbico. Qual é o cuidado que nós, pessoas que temos, digamos, uma supremacia neurológica e uma habilidade de trato com pessoas também, são anos que eu trabalho com isso de toda forma de trabalho. Qual é o cuidado que a gente tem que tomar? Qual? Agora vamos falar nós dois só. Qual é o cuidado que eu tenho que tomar? Tem que ser ético, né? No mínimo, né? A primeira coisa é ser ético. A segunda questão é muito cuidado em não ser invasivo. Terceira questão, muito cuidado com a indução. Porque isso rouba o livre-arbítrio do outro no seu processo de evolução. E por fim, é perceber que nós também precisamos ter o convívio das pessoas. Nem sempre a gente quer ter sempre súditos. A gente às vezes quer ter amigos, esposa, filhos. Entende o que eu quero dizer? Isso eu já percebi há alguns anos, né? Isso não diminui o teu tamanho. A força. A força. Mas enfim, né? Mas eu aprendi com o martelo da vida, mas enfim. É doloroso. Sim, Isso não é diminui. o que mais ensina, né? Pedagógico. Pedagógico. Então essa capacidade de recolher-se, que é uma capacidade do cérebro básico, do observar e do permitir que o outro seja diferente, como ele for. Então a gente conseguir entender que eu posso e devo brigar pelo meu. Entendeu o que eu estou dizendo? Vocês estão entendendo? Porque nessa coisa da liberdade, o desequilíbrio que ela fala, qual é o equilíbrio do todo e do individual? Então perceber isso. Então isso é um movimento de crescimento das sociedades. Então talvez alguns grupos, poucos grupos eram segregados e eles foram exigir os seus direitos. E esses poucos não podem definir o direito e as condições de todos. Mas os todos vão ter que se movimentar em algum momento. Que é o que está acontecendo agora, o efeito pêndulo. Está todo mundo dizendo, peraí, mas eu vou ter que aceitar isso? Sim. Então, o que é de todos dentro desse sistema familiar precisa ser conversado. O poder é igualitário. Existe um sistema familiar, o poder de decisão dos dois. Aí eu não concordo, eu também não concordo com você, então como é que a gente vai fazer? Não pode ficar só de um lado. Não pode você pensar que decidiu e ela sabota essa decisão e faz do jeito que quer. Isso não é harmonia de decisão. Ela gostou de você, ela viu? Ela pensou, agora eu achei, hein? Ela vai querer fazer terapia com você, de casal. Não precisa. Não, porque Caiu a ficha, caiu a resolveu. ficha, tá tudo certo. Vocês entenderam que são duas pessoas maravilhosas e que de alguma maneira vão ter que aprender a ceder. Quanto eu cedo? 50% cada um. E eu tento entender que o outro está enxergando outra coisa de verdade, Charles. Ela não é que ela quer ser contrária, nem ele quer ser contrário. Ela enxerga diferente o mundo. E aí a soma dessas duas opiniões vai dar o processo da educação dos filhos de vocês. É um pouquinho difícil, né, a gente pensar que ele vai ser educado como eu não quero.
Mas se você olhar que a parte que te falta é o que vai faltar nos teus filhos, se você não permitir isso. Ah, disso eu sei. Não, sim. Eles precisam aprender com a mãe, todo Claro. um outro conjunto de coisas, De e valores, você tá? com ela também, e vice-versa. E a gente ser um conjunto, não ser Uma guerra. uma guerra, Tentar olhar a habilidade do cérebro básico. O cérebro básico provavelmente, por ser mais aterrado, mais pé no chão, deve cuidar mais do dinheiro. Ela tem uma personalidade belíssima. Nem ele que está cuidando mais. Nem ele? Quem que cuida mais? Quem que pensa mais nessa coisa de pôr em prática e transformar o seu cérebro básico? Mas você diz assim, o teu intuitivo está tão mais A forte. nossa família tá, sim, precisa reformular essa parte, né? Eu acho que tem uma... Como que era antes de casar? Você tinha teu dinheirinho? Não tinha. Eu tinha, trabalhava, mas era assim, usava, né? Tinha, antes da gente ficar junto, tinha os planejamentos, né, e tal. De viajar, tinha dinheiro guardado para ir viajar, então eram outras coisas. Peraí, deixa eu entender. Paulo, observe a indução na mente dela. Olha só o que aconteceu na mente dela. Como a autoestima dela tem que ser melhorada. Ela está convencida de que ela precisa de ajuda. Antes do casamento, você tinha dinheiro guardado para viajar? Uhum. Então você cuidava do teu dinheiro. Você Uhum. trabalhava, tinha teu dinheirinho. Você é uma pessoa precavida. Era precavida. E sou com comida, sou com água, sou com... Me apavora, às vezes, ficar com a conta de luz ou de água sem pagar. Agora, lógico, assim, porque o cérebro básico quer a manutenção da sobrevivência. Isso está te incomodando bastante. Parece que entrou um furacão na tua vida, Uhum. chamado Charles. Uhum. E tudo começou a sair do lugar. Ele sabe disso. Eu já falei várias vezes, não sei se ele entendeu como hoje, né? Você está explicando de uma forma mais... É difícil de entender quando a gente não tem esse cérebro. Só quando a gente passa fome muito, muito, muito. E tem a luz cortada e ainda assim a gente vai querer bater boca dizendo isso não é o mais importante, a luz e a água. Você precisa trabalhar essas estruturas neurológicas. E assim, essa indução, essa invasão está fazendo com que ela despreze o que ela tem de valoroso, que é tão bom quanto o que você tem. Que essa parte mais da organização, eu me sinto hoje em dia no ar, assim, como se o vento tivesse passado e a minha cabeça assim, meu Deus, o que eu faço agora? Eu nunca fui assim. Foi um tornado. Eu nunca parei, assim, às vezes eu me sinto, meu Deus, eu tô com a cabeça igual a do James, que o James às vezes me diz, eu não sei o que tu me pediu mesmo, né? Eu pedi em 2 minutos, ele volta, o que é mesmo que eu tenho que fazer, né? Que bacana, não é isso? Permita que ela organize agora as coisas práticas da vida. Pôr em ordem o financeiro, os horários de acordar, dormir. Ele já me pediu Isso. Solte isso e se abra para uma verdade um pouquinho diferente que não é lógica. Não, mas o que a gente diz assim, eu tenho bastante capacidade de empreender comercialmente, de fazer as coisas acontecerem rápido, né? E um feeling rápido para as coisas, né? Só que eu não sou organizado, né? Eu não sou nada organizado, eu vou resolvendo conforme vai surgindo na minha frente, né? E ela é mais organizada. O que eu disse é assim, nós poderíamos ter uma evolução financeira talvez maior, assim, sair desse... que a gente está, se a gente tivesse assim, se você organizasse mais De novo, volta, né? tá muito rápido. Volta ao tempo tá. one. De novo você está falando pelos dois. Se a gente. E eu estou tentando mostrar que existem duas individualidades, com recursos que se complementam. E a família precisa dos recursos dos dois. E não tem culpa em ninguém, porque pai e mãe nunca faz nada por mal. Não existe culpa, existe poder. O teu poder é muito grande. Entenda isso. Nossa, me senti o super-homem agora. Você é. As crianças acham isso. E é mesmo, você tem um carisma, uma coisa de atrair para você, de movimentar recursos, de encantar, de beleza. E você deve se manter dessa maneira. Só precisaria você abrir o olhar um pouquinho para o cérebro básico e o associativo. Só. E eu acho que é bastante importante o básico, tá vindo agora. Os dois, mas o básico está gritando agora. O teu cérebro básico agora está sofrendo. Você viu a dor que você sentiu no associativo? Agora a gente está tocando no básico. A gente está fazendo ali academia do cérebro básico. É a ordem das coisas, é as contas pagas, é a ordem na vida. O cérebro básico é
o desfrute. Quando nós vamos desfrutar a vida? Em paz. Com tudo no lugar. Dá pra ser, a escolha é nossa. Precisa parar um pouco o movimento do neocórtex e o impulso do límbico. O cérebro básico descansa. Eu gosto dessa convicção, né? Se a gente não tiver, pra onde a gente vai, né? De novo você pulou pro neocórtex. Precisa sair do neocórtex. Mas não é verdade? Olha, é bem verdade que o pensamento atrapalha teu cérebro básico. E você foge pro pensamento e pra lógica, pra explicação, pra justificativa. Sempre. Mas a gente não justificar aquilo que a gente vive. Mas e precisa justificar tudo e entender tudo. Ou precisa pagar as contas em dia. Mas isso é uma... Mas o mais tem que vir percepção sempre, de ou mundo, mais tem que né? vir sempre no começo de uma frase. É ruim pra nós dois, eu sei. Tá ótimo! É ruim pra nós dois, eu sei. Show! Charles, show! Que lindo! Tá muito lindo isso. Agora tem que deixar ele descansar uns 2 dias. Ele vai ficar com o cérebro associativo dele um pouco inchado, entumecido uns 2 dias e o básico também. E ele vem com todas as ideias que são geniais e maravilhosas. Só que se não firmar, não funciona. Não põe nada em prática. Tá. E em relação a colocar em prática essa parte da organização, isso já foi tentado desde o início, muitas vezes me empenhei nisso e de tanto empenhar e não acontecer, isso acabou Cansando. que eu não quero fazer mais. Eu digo pra ele, Cansou. ele diz, eu quero que você faça isso, mas eu não quero, cansei. Não, Né? É que você já percebeu que a Então, supremacia dele de poder é grande. Como trabalhar também em mim, É a né, e consciência de dele. querer. Ele já está trabalhando. Que a despeito da intenção ser positiva, a coisa precisa de um aterramento para funcionar de maneira efetiva. Ele só quer o bem das pessoas. O Charles não quer o mal de ninguém. E ele tem sede de fazer isso rápido, né, Charles? Porque a vida passa rápido. Ele não percebe essas coisas todas, mas é uma programação que existe lá, desconectou com esse plano ao qual você está mais ligado. Ele desconectou e ele tem isso como um pacote, que é um comando no software que está rodando. Então ele não tem mais acesso aqui à programação quando foi colocada dentro do neurológico dele. Entendeu? E isso traz para ele uma ansiedade de executar. Mas para ser fortalecido, estar forte esse neocórtex, ele está privado um pouquinho do cérebro básico. Porque se ele tivesse um cérebro básico muito avantajado, o neocórtex provavelmente não teria essa capacidade, essa habilidade. Ele é um gênio. Ele é um gênio. E tem a força de pôr em prática. Ele só precisa compreender que vai... digamos, ele carece dessa necessidade, pelo menos no dia de hoje. Eu não sei o quanto, movimentando o cérebro básico dele, a gente deu um toque hoje, movimentou um pouquinho, mas se a gente mexer muito no cérebro básico dele, nós podemos começar a inativar alguns processos do neocórtex e é uma pena dele. O ideal é que vocês consigam estar em harmonia com respeito mútuo. Que ele diga, olha, essa parte eu não sei, é com você. E aí ele vai observando, você vai ver que ele consegue assimilar, sem que entre em detrimento as habilidades neocorticais racionais que ele tem. E a límbica. Se tiver alguém em uma situação de emergência, é ele mesmo que vai resolver, não é você. Que até você se movimentar e tomar uma decisão, já pegou fogo na casa do vizinho e tudo. Aí é o Charles que vai se movimentar. Significa uma compreensão dessas partes, um respeito, uma valorização disso. Sem que a gente não precisa se sentir desvalorizado ou diminuído. A gente pode sentir que tem uma missão às vezes mais aguda. Ou um trabalho mais agudo comunitário. Entendeu? Existem períodos e etapas, inclusive, da vida da gente, nesse processo todo.